E aí, tudo bem? Esses dias eu fui confrontado do porquê de eu estar fazendo tudo que eu estou fazendo. Devocional, igreja, família, tudo. E isso me paralisou de uma maneira muito forte e o Espírito começou a me questionar. Você lembra de quando você não tinha nada e eu te dei alguma coisa? Você lembra de quando você não era nada e eu te tornei filho? Lembra de quando você era vazio e eu te enchi com o meu amor? E eu comecei a lembrar de quando eu estava entrando no primeiro amor e como era forte a minha vida com o Pai. Eu tinha saudade, eu tinha temor, eu queria estar sempre perto de Deus. Eu acordava no meio da noite, orando, sem nem perceber. E não que eu não tenha essas coisas agora, eu tenho. Só que um cristão, ele sofre um risco muito sério, que é de se acomodar e começar a transformar esse amor de Deus em trabalho. Lá em Lucas 11, ele vai mostrar a passagem de quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, em Betânia. E a partir do momento que ele entra na casa delas, Maria se lança aos pés de Jesus e fica lá adorando ele, conversando com ele, se entregando, se prostrando com tudo que ela tinha. Enquanto isso, Marta estava lá, trabalhando, tentando arrumar a casa, deixar a casa impecável, porque ela estava preocupada porque Jesus estava lá e ela queria deixar a casa o melhor possível para Jesus. E ela não estava errada em fazer isso, não, ela tinha uma boa base para fazer isso. Cara, deixa eu compartilhar um negócio com vocês. Eu não tenho medo de muita coisa. É óbvio que eu tenho medo de certas coisas, mas não são muitas. Só que tem uma coisa que sempre me deu muito medo. Muito medo. Lá em Mateus, no capítulo 7, fala o seguinte: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos grandes milagres? Então eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico até tremendo de tanto medo que me dá. Porque você pode passar a vida inteira trabalhando para Jesus e ele nem te conhecer, nem saber o seu nome. Porque a verdade que essa passagem de Marta e Maria está retratando é que entre escolher as suas mãos e escolher o seu coração, Jesus vai escolher o seu coração. Um outro grande exemplo disso que a gente tem é Enoque, em Gênesis. O que Enoque fazia? Qual que era a missão dele? Era ser próximo de Deus. E a Bíblia ela passa muito rápido por Enoque. Só que a gente pode ver claramente que Enoque era tão próximo de Deus que ele foi arrebatado. E você consegue pensar que, cara, uma pessoa dessa, ela não está preocupada com as coisas que ela tem que fazer. Ela só quer adorar o Pai. Uma outra coisa que eu também ouvi esses dias que me tirou muitas escamas dos olhos, que é quantas vezes você trata o seu tempo com Deus e sua missão como uma lista de fazeres. Às vezes você vai ler a Bíblia e nem a presença de Deus está lá com você. Só que antes de qualquer coisa mesmo, a gente precisa aprender a ser bons filhos e viver nesse primeiro amor, onde não existe formalidade entre você e o Pai, é onde você sente o amor dele e todas as outras coisas perdem o valor. E você não está preocupado em quantidades, em tempo, você não está preocupado com nada, você está preocupado em estar ali com o Pai, sentindo Ele, estando cada vez mais próximo. Às vezes a gente acha que está indo super bem, porque a gente está fazendo devocional todo dia, a gente não está falhando na leitura, a gente está liderando célula, a gente está servindo na igreja local, só que na verdade a gente está correndo atrás do vento. Eu fico imaginando quantas vezes, sem perceber, a gente está lá trabalhando, fazendo, pô, tô fazendo para Jesus, tô fazendo para Jesus. E Jesus está lá olhando a gente. Mano, esse cara tá aí, fazendo um monte de coisa, falando que é para mim, mas quando ele vai me chamar para ir com ele? Porque eu não tô lá com ele. Tá entendendo o que eu quero dizer? E de vez em quando eu fico pensando como é que pode alguém ser tão bom, que mesmo com todos os nossos defeitos, ele busca intimidade com a gente todo dia, ele quer estar cada vez mais íntimo da gente. E depois disso tudo, desse conflito que me paralisou sobre tudo que eu estava fazendo, eu comecei a olhar e eu falei, qual foi a última vez que eu realmente deixei só um espaço para o Espírito, para o Pai agir, para a gente ficar mais próximo? Qual foi a última vez em que eu acordei de madrugada querendo ouvir a voz dele, falar com ele? Porque às vezes não é nem por mal, olha para Marta de novo. Ela não estava fazendo por mal, ela achou que ela estava fazendo a coisa certa. Só que Deus, ele quer o seu coração ao invés das suas mãos e a gente fica se enganando nisso. E a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é: volta para o primeiro amor. Para tudo que você está fazendo, tudo mesmo. Para, só para. E tenta ouvir a voz de Deus. Fique em silêncio se for preciso. Sabe, tira a música, tira tudo, só fique em silêncio. E começa a se questionar, será que eu estou mesmo no centro do coração de Deus? Vivendo o maior amor que eu poderia? Ou eu só estou trabalhando para Ele?
Então volta para perto dele, que é o melhor lugar que existe. Entende? Fala com Deus. Deus, me quebra por inteiro, como se eu fosse um vaso de alabastro. Me quebra por inteiro, não deixa um pedaço, se necessário que me faça de novo. Só que se não for para estar no centro da tua vontade, no centro do teu amor, vivendo a maior experiência que eu poderia com você, não trabalhando, mas com o Senhor, não deixa eu ficar do jeito que eu tô. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então para. Começa a se questionar um pouquinho. Olha o geral, onde que você tá? Onde que Deus está no meio de todos esses planos da sua rotina? Será que você não está no automático? Será que aquela sua oração deixou de ser intencional e você só está falando com o vento? Deus não é um trabalho, Deus é o Pai e Ele te ama e Ele quer ter o máximo de intimidade com você. E a mensagem que eu queria deixar aqui é essa: aproveita ao máximo o teu relacionamento com o Pai. Ama Ele com tudo que você tem. Sabe, transforma todo o resto em esterco, mas que Ele seja a única coisa que tem valor na sua vida. E é isso. Se esse vídeo deixou o mínimo de impacto na sua vida, deixa algum comentário, uma curtida. Se não quiser, não precisa nem fazer nada. Só pensa nisso que eu te falei. Tamo junto. Até a próxima.